Acho que o Cruzeiro está entre as três melhores equipes do Brasil, junto com o Flamengo e Palmeiras. O Atlético não, o Atlético ainda vem, ainda deve muito. O Regis falou semana passada, falou bem. Se você comparar, acabou de falar, tem 3 jogadores do Atlético que são melhores que o Cruzeiro, do que o do Cruzeiro. É o goleiro, o Everson, o Renan Lodge e o Coelho. No mais, o Cruzeiro ganha em todas as posições. Até o Guilherme tem aí, né, Guilherme? Põe na tela aí, Guilherme, as possíveis escalações para a gente analisar, Regis. Vamos lá, Regis. Everson ou Otávio? Everson, sem dúvida, Gessi. O Everson hoje não é só o melhor goleiro do que o Otávio, mas como é o goleiro que mais tem ganhado motorrádio no Brasil, Gessi. É jogo sim, outro não. O Everson é o melhor jogador em campo do Atlético. É um jogador que tem sido decisivo, né, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro. Everson. Fagner ou Natanael? Fagner. Além da qualidade Fabrício técnica, Bruno ou Vitor Hugo? Fabrício. Jonathan Jesus, quem é o outro zagueiro? Nem sei o nome. Tressó? Como é que é? Juan Tressoldi. Ou então o Vitão. O Vitão entrou muito bem no sábado. É um jogador da base, então, mas Jonathan eu fico Jesus com o Jonathan. ou ele? Eu fico com o Jonathan Jesus. Escalações? Faça aí. Você falou que vai botar as escalações, vai. Põe para nós aí. Lateral esquerdo, Renan Lodge ou Vidalba ou o Roja? Renan Lodge. Até agora eu concordo com você em tudo. Volante, Romero ou Alan Franco? Romero, sem dúvida alguma. É um dos melhores volantes do país. Em atividade do futebol brasileiro. Gerson ou Michael? Gerson. Fred ou Matheus Pereira? Matheus Pereira. Bernard ou Wesley? Não, aí... Bernard. Arroio ou... Cadê? Põe lá o Atlético lá. Arroio ou Cassierra? Não, o Cassierra é com o Caio Jorge. Não, o Caio Jorge é porque o Coelho está jogando mais nas pontas, né? Tá certo. Isso. Cassierra ou Caio Jorge? Caio Jorge. E aí o Coelho ou o Wesley, né? Do Arroio. Não, ou o Arroio. Coelho ou Arroio? Coelho. Na formação Coelho, aí... então deu... Acabou dando 4. Deu 6-5, não. Do Galo você colocou Everson, Renan Lodge, Coelho e Bernard, né? Isso que você colocou. Isso, 7-4. Nós fizemos um comparativo aqui e na visão do Regis, eu concordo com ele, o Atlético tem 4 jogadores melhores que os cruzeirenses e o Cruzeiro tem 7. Mais ou menos isso na sua visão de atleticana e de grande jornalista que é? Mais ou menos, né? Acho que assim, se a gente ir posição por posição ali, eu acho que dá pra gente ter um equilíbrio. Eu acho que o Cruzeiro melhorou muito, né? A gente falou muito sobre isso nesse segundo, pós-Copa do Mundo, né? Nesse segundo turno de Campeonato Brasileiro, a gente tem um Cruzeiro de Arthur Jorge muito bom, mas é um Atlético que, se não me engano, chega com 11 jogos de invencibilidade, né, Jairzinho? Então, assim, chega muito forte para essa disputa, apesar que um clássico sem o Leão não vai ser o mesmo clássico. Então, acho que a gente já perde muito quando a gente lembra, né, daquela confusão, pancadaria, que foi no Campeonato Mineiro, a gente já sente que não vai ter aquela rivalidade tão à flor da pele. Mas é sempre aquele reencontro, tem o Dudu de um lado, né, daquele passado, quando tiraram a cerejinha do bolo que estava podre, né, lá do Cruzeiro e tudo mais. Mas eu acho que posição por posição, podemos dizer que são bem equiparados. Eu acho que clássico também não tem isso, né? Às vezes um time é muito pior que o outro e acaba vencendo. É o primeiro como mandante, né? O Cruzeiro acaba tendo essa chance de dar esse start. E o Atlético vem no momento em que eu sinto o Atlético se constituindo, sabe? O Atlético está aos poucos, aos trancos e barrancos, tentando sobreviver na Sul-Americana, com o golzinho sempre no final. Chega no momento, eu acho que assim, 50-50 não tem favorito nesse clássico. Eu já discordo, eu acho que dá 70% para o Cruzeiro por jogar no Mineirão diante da torcida e pelo que vem fazendo, né, principalmente no segundo tempo nos jogos, e 30% para o Atlético. Estava vendo aqui, o Guilherme acabou de colocar, Flávio
Flávio Rodrigues de Souza é o juiz. Que coisa horrorosa, hein, Regis? Meu Deus. Um jogo para um Daronco, um jogo para um árbitro, um Rafael Claus, eles põem Flávio Rodrigues de Souza, que não tem personalidade nenhuma. Eu não quero comentar a arbitragem, não, Gessi, porque hoje eu acho que a gente está vivendo um momento em que o Brasil não tem nenhum grande árbitro, certo? Em outros tempos, haveria uma decisão, um jogo decisivo, a gente teria um árbitro, um ou dois, que seriam escalados. Hoje não tem nenhum. Por mais que a gente tenha tido aí algumas boas atuações do Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo, mas não vejo nenhum grande árbitro hoje. Aí, cara, aí é rezar para o árbitro estar numa noite feliz, não querer aparecer mais do que os jogadores, certo? Para poder passar em branco, né? Árbitro tem que ser igual cerimonial de evento. Você não pode lembrar que ele existe. Aí acabar o jogo e falar assim, quem foi o árbitro? Aí ninguém lembra quem foi. Quando você lembra, é sinal que deu errado. Agora, Iara, bacana. Em se tratando de clássico e de uma decisão de 200 minutos, porque você tem os acréscimos e tal, eu acho que tanto o Cruzeiro quanto o Atlético vão ter algum tipo de cautela, porque a classificação não se decide amanhã, a não ser que um meta 3-0, aí acabou. Até 2-0 já complica. Mas isso não acontecendo, eu acho que as equipes vão... Claro, o Cruzeiro manda o jogo em casa, o Cruzeiro precisa vencer para poder sair na frente, sair com uma certa vantagem, mas é clássico, como você colocou. Então é jogo de cautela, de estudo, né? De jogo de xadrez, se mexer uma pecinha errada ali, você se complica, por aí. Mas eu acho que são momentos diferentes, né? Que você vive, de um momento que o Cruzeiro ganha, um momento que o Atlético ganha. Então, assim, eu acredito muito que o Cruzeiro tem chances, né? Você falou de 70-50. Tratando desse jogo, eu vou concordar com você. 70-30, 70-30. 70-30, é. Mas eu acredito que dependendo desse resultado, se é 1-1, se é até um 2-1, né? Se tem um gol de vantagem aí para o Cruzeiro, é muito pouco pensando numa decisão em Arena MRV, no momento que o Atlético vive, que está virando contra todos e ganhando o jogo em final. Agora, muito importante a vitória do Cruzeiro, por mais que fale, não, perdeu na Libertadores para o Flamengo, mas bem embalado. Talvez tivesse tomado 2 derrotas seguidas para o Flamengo, viesse com um astral mais baixo, né? Mas o Cruzeiro vem com aquele levantamento, o Atlético com uma partida meio pífia, né, com o Internacional. Agora, falando em jogo, ida e volta, para mim, 50-50. Iara da Show, sempre participando muito bem. Ô, Regis, eu acho muito ingrato para um treinador e muito injusto. Veja você, Cruzeiro e Atlético jogaram sábado à noite, né? O Atlético foi um pouquinho mais cedo, o Cruzeiro terminou 11 da noite. Domingo, folga, treina hoje, joga amanhã. Isso é um absurdo para uma decisão de vaga em semifinal de Copa do Brasil. Eu acho muito absurdo isso. Né? E a gente não muda. Outra coisa, ano que vem, vamos parar o campeonato porque as mulheres vão disputar o Mundial. É mais do que justo. Agora, o que não é justo é o Brasil não ter um calendário como o europeu. Porque se tivesse, né, as meninas poderiam jogar, os times masculinos estariam de folga, de férias, como acontece na Europa. Mas a gente não copia o que é bom, Regis. Gente, mas aqui entre nós, né? Enquanto houver tanta competição como tem hoje, isso não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca. Eu sou afim do meu time viver esse problema, de jogar quarta, domingo, quinta, domingo, para isso, enquanto está vivo. Não tem muito jeito. Na Europa, o que é diferente na Europa? Lá, o Real Madrid joga uma Champions na quarta, joga lá o Campeonato Espanhol, a La Liga no domingo, na quarta-feira joga lá a Copa do Rei e tal. Só que o Real Madrid tem grana para ter 3, 4 times. É isso. É o que acontece hoje no Brasil. Quem tem grana para jogar 2, 3 competições? Flamengo e Palmeiras. E olha que o Flamengo está fora. O Flamengo agora se deu bem, por exemplo. Tem essa semana cheia para treinar porque ele está fora da Copa do Brasil. Né? A Libertadores não tem essa semana, então o Flamengo pegou o boi. Assim como o Fluminense também, né? Também. Então, quem está fora da Copa do Brasil... Ou a gente reduz o número de competições, ou então vai ser quarto domingo o resto da vida.
Mas quarta e domingo eu concordo, não tem problema nenhum. Agora, você jogar no sábado à noite e jogar na terça... Mas aí a logística é a mesma. Não é, Yara. Você joga quarta, você joga quinta, sexta, sábado e vai jogar no domingo. São 4 dias. Não, Mas depois do domingo você vai jogar na quarta, entendeu? Então, mas de sábado para terça... Domingo para quarta é igual sábado para terça. Eu não concordo com esses jogos. Jogo terça, quarta, quinta, sábado, domingo. É brincadeira o futebol brasileiro. Agora, Yara, você é a favor de a gente equiparar, né, e ter uma isonomia de calendário com o europeu? Eu acho que tem que ser algo muito bem estudado e estruturado como é que vai ser essa virada, né? Eu acho que a gente viu essa diferença no próprio Mundial de Clubes, quando a gente viu no meio do ano passado, né, nos Estados Unidos. O Palmeiras e o Fluminense até se dando bem ali, porque você chegava no Brasil meio de temporada, né? E na Europa eles chegando no final. Então já todo mundo cansado. Todo mundo, eles chegam no bagaço e só que como o Brasil, os jogadores jogam todos na Europa, eles chegam no bagaço também. Eu acho que a gente tinha que universalizar, né? Mas é muito difícil, né? Porque vai o calendário, que é o verão, onde que, né? Não tem como a gente fazer o verão junto em todos os lugares, mas eu acho que tinha que ser as competições, a gente tinha que pensar, e eu falo muito isso, e para mim o jornalismo, antes de tudo, deveria pensar nisso, que existem seres humanos, né, Jaicy? Então, assim, tem coisas que são desumanas no futebol. Então, eu acho que, assim, tem jogador, por exemplo, você tá falando de um Fábio no Fluminense com 45 anos, tá falando de jogadores que estão em alto rendimento há muito tempo, né? Que estão ali persistindo e tal. Então, você tem que ter uma preparação física muito forte. Você tem para conseguir num calendário como o brasileiro. Então, precisa existir uma divisão que seja assim, vamos reduzir, vamos pegar jogo que não seja, né? Que a gente faz o mata-mata, único jogo, vamos tentar dar uma reduzida nesse calendário, porque realmente o calendário, ele é assim. Agora, quer ganhar tudo? Vai ter que, como diz assim, vai ter que pupar em todos. E vai ter que ter elenco, vai ter que contratar, vai ter que ter patrocinador, vai ter que ter jogador, vai ter que ter banco de reservas. Entendeu? Como tem Palmeiras, como tem Flamengo. Você olha para o banco do Flamengo, de repente, na hora que você olha, tá saindo um Pedro, que às vezes teve uma época aí que não era titular, de repente você vê, ele consegue poupar o Arrascaeta, dependendo do jogo. Então, assim, você consegue ter peças de reposição. No Cruzeiro, você ainda consegue um pouco em alguma coisa, mas chega em outros times ali para baixo, a gente tá falando ali, talvez hoje, né, de Palmeiras, Flamengo, talvez um Cruzeiro aí chegando com as contratações que está fazendo, mas assim, passando disso, você não tem mais no futebol brasileiro quem consiga sustentar peças de reposição. E eu acho que é o grande problema do Atlético nesses 2 últimos anos. Tinha um time titular, teoricamente, conciso, que conseguia jogar, mas quando você tinha um desfalque, você não tinha peças à altura. Você não conseguia fazer uma substituição, como foi lá na própria Libertadores, quando perde pro Botafogo, uma rapidez de pensamento do treinador para fazer uma substituição e ganhar o jogo. Você não tem peças de reposição. O Cruzeiro concluiu os últimos trabalhos antes de iniciar a caminhada nas quartas de final da Copa do Brasil. A equipe celeste enfrenta o Atlético Mineiro nesta terça-feira no Mineirão, às 21h30 de Brasília. Para o clássico, Arthur Jorge terá o retorno de Jonathan Jesus e alternativas para definir os titulares das laterais. Suspenso, Jonathan não participou do duelo contra o Flamengo, mas está novamente à disposição e deve recuperar sua vaga entre os titulares. Mesmo com João Marcelo tendo apresentado boas atuações recentemente, o zagueiro deve formar dupla com Fabrício Bruno no setor defensivo. A dúvida fica por conta dos jogadores que atuarão pelos lados. Pela direita, Arthur Jorge utilizou o Willian no confronto da Libertadores diante do Flamengo. Já no compromisso pelo Brasileirão, Fagner começou jogando, e a tendência é que ele permaneça na equipe. Na lateral esquerda, Villalba e Gabriel Rojas disputam a posição, com o reforço recém-chegado aparecendo como favorito. No meio e no ataque, o treinador poderá contar com Gerson e Wesley desde o início. Os dois entraram apenas no segundo tempo da partida do fim de semana justamente para chegarem mais descansados ao clássico. Gabriel Peck e Sinisterra, por outro lado, continuam afastados devido a problemas físicos. A provável escalação do Cruzeiro é Otávio, Fagner, Willian, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas, Villalba, Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira, Wesley, Arroio e Caio Jorge. O segundo duelo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro está marcado para 1º de setembro, na Arena MRV. Quem avançar enfrentará Internacional ou Grêmio na semifinal da competição. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!